Então, pessoal, nessa parte eu vou já iniciar fazendo uma apresentação do Grupo Fortus, né? Muitos já conhecem, já nos conhecem, alguns já são nossos clientes, outros estão nos conhecendo pela primeira vez. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho do grupo rapidamente, né? Sem ser muito longo, para a gente já começar para o assunto principal da noite, que é a questão do imposto de renda. Então, o Grupo Fortus é composto pela Fortus Contábil, né? A nossa primeira empresa do grupo, que trabalha com contabilidade, departamento pessoal, fiscal, área societária. Temos a Fortus RH, que faz recrutamento e seleção de profissionais, intermediação de estágios e consultoria na área de RH. Temos a Fortus Audit, que faz serviços de auditoria, due diligence, valuation, laudos contábeis para incorporação. A Fortus Office, que faz toda a parte do BPO financeiro, a gente assume o financeiro de algumas empresas, contas a pagar, contas a receber. A Fortus Tax, que a gente trabalha com a recuperação de tributos, a gente revisa os últimos 5 anos das empresas e faz a recuperação tributária na fase administrativa e a parte judicial. A Fortus Legal, que são serviços jurídicos que a gente presta através de parceiros, é a mais nova empresa que foi criada agora em 2020, né, que é a Fortus Capital, que trabalha com serviços na área financeira. Então, a gente trabalha com empréstimos, financiamentos, capital de giro, financiamento de imóveis, financiamento de veículos, operações de câmbio, seguros, previdência, as maquininhas de cartão de débito e débito de comércio, a área de serviço também opera. Então, a Fortus tem também a parte de investimentos. Então, a gente trouxe aqui, como a gente, há bastante tempo, a gente tem sido muito requisitado como fonte de de jornais, rádios, né? A gente trouxe algumas publicações que a gente tem sido chamado para fazer contribuições, né? Então, o Correio do Povo, Rádio Gaúcha, TVE, Correio do Povo, a Rádio Gaúcha de novo, a Zero Hora, né? Então, infelizmente, a gente é muito grato à imprensa, que a gente sempre a gente fica muito feliz em contribuir e também ajudar os contribuintes com com as dúvidas de imposto de renda. Então, vou falar um pouquinho do palestrante, muitos já conhecem o Ivanir. Então, o Ivanir é um dos sócios fundadores do Grupo Fortus, né, juntamente comigo. Ele é bacharel em contábeis pela URGS, fundador do Grupo Fortus, foi conselheiro suplente do CRC, foi membro da comissão de estudos também do CRC, é mestre em economia também pela URGS, especialista em contadoria pela URGS, especialista em CMS pela Faculdade Dom Bosco, especialista em auditoria e perícia pela FAPA, atuou também como consultor e instrutor do SEBRAE, né? E tem palestrante nas áreas contábil, fiscal e planejamento financeiro. Ivanir, tá aqui, eu passo para ti, né, para a gente já para a apresentação que tu preparaste para essa noite, né? E para quem está chegando agora, então fico falando que a gente as perguntas após a apresentação do Ivanir, vocês podem estar fazendo pelo chat, que eu vou estar organizando e fazendo todas as perguntas, direcionando para o Ivanir. E no final das perguntas, aí, em geral, a gente pode bater um papo também por vídeo, por áudio, sem problema algum. Quero desejar aí boas-vindas a todos, muitos amigos, muitos conhecidos aqui presentes. E apesar de todo esse currículo que a gente traz aí, que a gente sabe que não é fácil, mas essa nossa legislação tributária, ela é realmente muito complexa. João, está me ouvindo direitinho? Tudo bem? Muito bem. Então, tá bem. Só para saber, não tenho retorno. Então, apesar de todo esse currículo aí que a gente tem, mais de 25 anos aí trabalhando na área contábil, trabalhando junto fazendo imposto de renda diretamente também, a cada dia eu aprendo mais, a cada dia eu me dou conta que eu sei muito pouco. Nós temos aqui presentes vários colegas aí e alguns contadores. O nosso presidente do Sescom RS está aqui, o Célio Lewandowski, que é outra pessoa que
sabe muito de imposto de renda e acredito que compartilhe comigo da mesma opinião de que nada sabemos. Porque, infelizmente, nesse nosso país tão complexo, só de perguntas e respostas, e aí já fica a primeira dica aí para todos que estão aqui nos assistindo, perguntas e respostas, conhecido Perguntão, lá da Receita Federal, que tem mais de 700 perguntas com respostas deste emaranhado que é o nosso regulamento do imposto de renda. E aqui a gente está falando de pessoa física, né? Então é uma metade deste nosso regulamento. Então, a intenção nessa noite, aqui nessa próxima hora e pouquinho aqui, é trazermos a nossa experiência prática, em que fazemos mais de 200 declarações todos os anos, aí há mais de 20 anos que eu faço imposto de renda, e tentar aqui da melhor forma trazer dicas e principalmente cuidados para evitar cairmos em malha fina, malha fiscal. Então, vou começar aqui uma apresentação breve sobre a declaração deste ano de 2021. João, eu estou com uma dificuldadezinha para aumentar. Parece que estava meio atrapalhado, mas agora já tudo certo. Então, vamos começar aqui com a nossa primeira apresentação, que é a obrigatoriedade aí, não é, da entrega da declaração deste ano. Então, não mudou, infelizmente, ainda não aumentou, já faz alguns anos que é esse limite aqui, que obriga o contribuinte a estar obrigado a fazer a entrega da declaração, né? Não significa que tem que pagar imposto, mas este aqui é o limite. Quem ganhou de rendimentos tributáveis mais que R$ 28.559,70, no ano de 2020, então ele é obrigado a fazer a entrega da declaração. Rendimentos isentos, não tributáveis ou tributação exclusiva, acima de R$ 40 mil, aqui entram saque de fundo de garantia, aqui entra rendimentos de poupança, aqui entram doações recebidas, torna o contribuinte obrigado a fazer a entrega. Sempre é importante diferenciar. Fazer a entrega é diferente de ter que pagar imposto. Teve ganho de capital na alienação de bens ou direitos no ano de 2020, então, por ganho de capital, né, ou realizou operações em bolsa de valores, também está obrigado a fazer a entrega da declaração. Atividade rural, que teve receita bruta acima de R$ 142.798 e que deseja também compensar no ano de 2020 prejuízo de anos calendários anteriores. Teve posse ou propriedade em 31 de dezembro, em valor superior a R$ 300 mil, superior, então eu tenho um imóvel, meu único imóvel, não tenho conta, não tenho nada, 300 mil, estou obrigado? Não, é superior a 300 mil. Importante diferenciar que rendas e pagamentos e despesas é o que ocorrido ao longo do ano. E quando a gente fala de bens, direitos, obrigações ou dívidas, é uma foto no dia 31 de dezembro, ou, se for de saída definitiva, na data da saída. Passou a condição de residente no Brasil, então, diferente de ter renda, alguma das condições anteriores, deve fazer a entrega da declaração para, então, cumprir essa obrigação do estrangeiro que passou a condição de residente no Brasil. Optou pela isenção também do imposto nos ganhos de capital, na venda de imóveis ou bens, direitos, não é? Também imóveis que tenha tido suspensão no pagamento do imposto, porque vai aplicar na compra de outro ou outros em até 180 dias, também está obrigado a declarar. Aqui tem uma novidade, e para muitos é uma novidade nada favorável. Quem tenha sido beneficiário do auxílio emergencial de enfrentamento da emergência da saúde pública, no caso da Covid, que tenha recebido outros rendimentos tributáveis superiores a R$ 22.847,76, que na verdade é 12 vezes R$ 1.903,98. Quem recebeu acima deste valor e recebeu o auxílio emergencial deverá fazer a entrega da declaração, né? Neste caso, o CNPJ a ser utilizado
é o do Ministério da Cidadania, e tem aqui o local onde a pessoa pode lá obter este informe do seu auxílio. E quem recebeu rendimentos isentos acima desse valor, além de ter que declarar, ele terá que devolver até 30 de abril o valor do auxílio recebido. Então, isso aqui realmente é algo que, no momento de tanta crise, tanta dificuldade, com isso espera-se que mais 3 milhões de pessoas tenham que fazer a entrega da declaração, possivelmente mais pessoas em malha, porque quem recebe até esse valor tende a ter menor conhecimento ou mesmo não fazer a entrega da declaração. Então, aqui a gente lastima, mas está na regra da declaração deste ano. Quem teve outros rendimentos tributários acima desse valor deverá fazer a entrega da declaração. Se recebeu outros rendimentos tributáveis abaixo deste valor, independente do valor do auxílio, não precisará nem declarar e nem devolver. Então, os outros rendimentos tributáveis abaixo desse valor, exemplo, a pessoa recebeu 22 mil reais e mais o auxílio, tem que declarar? Não, nem declarar e nem devolver o valor. E o valor em um DARF, quando faz a entrega da declaração, agora pago à vista no dia 30 de abril, infelizmente. O benefício emergencial é algo diferente. O benefício emergencial foi pago para empregados que tiveram seus contratos de trabalho reduzidos ou suspensos. Teve a medida provisória e foi pago pelo Ministério da Economia. Então, esse auxílio PJ aqui deve ser usado e é um rendimento tributável. E o empregado pode obter esta informação do quanto foi o seu benefício emergencial. Então, o auxílio era para desempregados, meio de pessoas que não tinham renda. O benefício foi pago para trabalhadores que tiveram, então, os seus contratos de trabalho ou reduzidos ou suspensos. Neste caso, é um rendimento tributável e, através da Carteira de Trabalho e Previdência Social Digital, a CTPS Digital, hoje ainda eu verifiquei sim, na CTPS Digital, aparece lá o valor do benefício emergencial, que deve ser declarado como um rendimento tributável. A ajuda compensatória foi pago para empregados que tiveram contratos de trabalho reduzidos ou suspensos, cujo empregador tinha um faturamento acima de 4 milhões e 800 mil. Neste caso, foi pago pelo próprio empregador e este é considerado um rendimento isento, na linha 26, outros, com o item ajuda compensatória. Então, a ajuda compensatória é um rendimento isento. E este comprovante é fornecido pelo próprio empregador. Espera-se que neste ano sejam entregues 32 milhões e 600 mil declarações de imposto de renda. Em 2020, foram menos, foram 31 milhões 980 mil declarações. Então, com tudo isso, a gente acredita que vai ter muito mais pessoas em malha fina. Num ano com muita dificuldade, com muitos desempregados, com as novas obrigações de pessoas a fazer a entrega da declaração, que recebeu, então, o auxílio. Então, a gente acredita que, infelizmente, vai ter muita pessoa caindo em malha fiscal. Nós temos uma opinião aqui em relação à correção da tabela. Aí é uma opinião que é um absurdo, uma lástima, é um descaso do nosso governo que não atualize nossa tabela de imposto de renda. A tabela está defasada comparativamente com a inflação do período desde as últimas atualizações em mais de 110%. Se essa tabela fosse atualizada, nós teríamos só na faixa isenta, que é a primeira faixa, as pessoas isentas passariam de um limite de R$ 1.903,98 para R$ 4.022,89. Só isso tornaria mais de 10 milhões de pessoas isentas da entrega e do pagamento do imposto de renda. Isso é realmente um absurdo. No ano de 2021, no calendário 2020, nós temos o início da entrega da declaração no dia 1º de março, e até o momento nós temos como prazo dia 30 de abril
de 2021. Todas as nossas entidades de classe estão tentando, não é, junto ao governo, que este prazo seja prorrogado, assim como aconteceu no ano de 2020 por conta da pandemia do Covid. Mas, até o momento, é esta informação que nós temos. Esperamos que logo tenhamos melhores, não é? É porque há uma grande dificuldade das pessoas se deslocarem. No nosso caso, nós facilitamos ao máximo. WhatsApp, internet, e-mail, hoje em dia fica facilitado, mas mesmo assim, temos muitas pessoas que necessitam se deslocar para obter dados, para entregar as informações, e no momento de pandemia isso é lastimável. Quem não fizer a entrega no prazo, terá então a incidência de multa mínima de 165,74, mas o valor da multa é 1% do imposto devido até o limite de 20%. O próprio sistema, muito bonzinho, já calcula o DARF na hora da entrega da declaração e o contribuinte, então, já pode vir realizar o pagamento desta multa em atraso, por entrega em atraso. Uma dica aqui para as pessoas não enquadradas nos itens obrigatórios: não há multa pela entrega na declaração, mesmo fora do prazo. Muitas pessoas, às vezes, precisam de uma fonte de informação, não é, para uma loja, um crediário, para um banco, pode fazer a sua declaração de ajuste anual do imposto de renda, mesmo fora do prazo, e esta não terá multa. Mas cuidado, se informar um rendimento tributável, aí vai incidir multa. Novidades na declaração de 2021. Então, o próprio programa já traz em si todas essas novidades, vou explicar um pouquinho o que elas são. Primeiro, informe do e-mail e número do celular, porque a Receita Federal poderá avisar que tem uma informação lá na caixa postal do contribuinte no ECAC. A Receita Federal não vai dar esta informação por celular ou por e-mail. Ela vai dizer que há uma informação importante na caixa postal do contribuinte, lá no ECAC da Receita Federal, onde é possível acessar através de código de acesso, agora da senha do GovBR, ou mesmo do certificado digital. Então, importante informar o celular e e-mail. Espólio sobre partilha é uma outra novidade. Hoje, antes, quando havia uma sobrepartilha, um novo bem que aparecia, era necessário retificar a declaração de espólio do ano que houve a partilha. A partir de 2021 já é possível fazer uma declaração somente daquele bem que houve a sobrepartilha. Então, isso é uma facilidade para o contribuinte. Parcela isenta de proventos de aposentadoria acima de 65 anos, né? Então, sabemos que os aposentados, pensionistas, eles têm uma parcela isenta, 13 vezes R$ 1.913,98. Só que muitas vezes esse aposentado também recebe uma pensão e somente um dos valores pode ser isento. Então, antes era necessário separar a diferença e levar lá para o rendimento tributável. A partir deste ano, pode ser informado na ficha de rendimentos isentos que o próprio sistema ele vai deixar ali somente o limite e o restante ele vai levar lá como rendimento tributável. Restituição por meio de conta de pagamento, também antes era só conta corrente ou conta poupança. A partir deste ano é possível informar uma conta pagamento, não é? Para ser restituído. Caixa Econômica Federal também tem uma diferença, que a Caixa Econômica ela tem duas contas, então é possível o contribuinte escolher uma delas, muito cuidado, não é? Mas basta optar que aí terá uma facilidade ali no preenchimento. Informação de criptoativos, então foram criados códigos na ficha de bens e direitos, né? De criptoativo, Bitcoin, outros criptoativos, demais criptoativos. Lá já vem uma espécie de explicação do que é cada um destes bens. Malha fina. No ano de 2020, nós tivemos quase 1 milhão de contribuintes que caíram em malha, devido principalmente à inconsistência nas informações prestadas. E quando entram na malha, as declarações dos contribuintes ficam retidos para verificação de pendências e eventual correção. Então, as restituições elas só são pagas após a questão ter sido resolvida. A quantidade de declarações retidas em malha representa 2,74% do total de declarações, isso do ano passado. São em torno de 700 mil
que tem imposto a restituir e que vai ficar retido até que haja esta retificação, 76%, 192 mil declarações que tem imposto a pagar, que mesmo tendo pago, possivelmente tem alguma diferença a ser corrigida, e 24.889 com saldo zero, 3%, mas que também tem que corrigir, porque senão poderá ter algum problema no seu CPF, ter o seu CPF sem certidão e suspenso. Os principais motivos é omissão de rendimento de titulares e dependentes, deduções de despesas médicas, e aí, por vários motivos, colocou uma despesa com valor errado, se equivocou nos números, não informou corretamente lá o CPF, ou informou o CPF que não fez a mesma informação, porque o profissional também declara. Então, tem uma série de motivos, mas despesas médicas tem que ter bastante cuidado. Muitas vezes não há erro, apenas há um percentual em relação à receita muito grande de despesas médicas, e a Receita poderá chamar para apresentar a justificativa. Divergências entre o imposto de renda declarado pelo contribuinte e informado na DIRF pelo empregador. Normalmente, a DIRF está correta, então é importante usar o informe oficial para não ter erro aí. E dedução de imposto devido, rendimentos recebidos acumulados e divergências de informações no pagamento do carnê-leão, né, o imposto complementar. A pessoa coloca lá divergência, um valor pago e estava divergente. Então, esses são os principais motivos, mas o principal deles é a omissão de rendimentos. Como saber se está em malha? Bom, através do portal ECAC da Receita Federal, é possível gerar um código de acesso, onde é feito algumas perguntas, como o número de recibo das declarações de anos anteriores. Quem não entregou declaração, tem outras informações que o sistema pede, cria-se, então, uma senha, informando aqui CPF, código de acesso e senha, é possível a pessoa entrar, então, aqui no ECAC. Um detalhe que o código de acesso ele permite algumas consultas, mas não permite uma série de serviços que aí é necessário, ou a conta GovBR ou o certificado digital. Em caso de declaração retida em maio, é importante corrigir a declaração, se a pessoa conseguir identificar ali o erro e tal. Aguardar a comunicação da Receita, porque se a pessoa não corrige, a Receita Federal vai fazer a comunicação e a pessoa então terá um prazo para se defender. Né? Importante aí ter esse cuidado aí do prazo, né? Não descuidar. E apresentar de forma virtual todos os comprovantes. Então, através de um dossiê digital, ao cair em malha ou estar com a sua declaração retida, é importante, é possível, então, fazer a apresentação através de um dossiê digital com todos os comprovantes. Recentemente eu fiz, uma pessoa que caiu em malha por despesas médicas, valor elevado, não tinha nenhum problema, tinha o laudo médico, tinha todos os recibos, comprovantes de pagamento, de depósito, cheques. Abrimos um dossiê digital, eu tenho a procuração eletrônica dessa pessoa, fiz lá, apresentei o dossiê e agora estamos aguardando a Receita liberar a declaração. Então, funciona muito bem o dossiê digital da Receita Federal. João, passo para ti. Então, eu tenho algumas perguntas meia prontas de pessoas que já fizeram antes da própria live, e já temos duas perguntas aqui no chat para fazer. Eu vou começar com algumas mais recorrentes, né, que geram mais dúvidas, e vou intercalando com as perguntas que a gente vai recebendo pelo chat. Vanessa, alguns clientes, muitos nos perguntam, né, quero fazer uma declaração, e a gente acaba dizendo, como é que o senhor declarou no passado? Foi simplificado ou completa? Ele diz, nem sei como é que foi feito. O que é uma declaração simplificada e o que é uma declaração completa? Bom, a grande diferença delas é que pela simplificada o contribuinte recebe ele tem direito a um desconto da base de cálculo do imposto de até 20%, limitado aí a 16.754. Então, essa é a declaração simplificada, onde o valor do imposto a ser pago ele será calculado numa base que terá uma redução de 20%. Né? Já a declaração completa é aquela em que o contribuinte tem o direito, tem gastos, por exemplo, tem dependentes, tem despesas com
educação, com saúde, plano de saúde. Então, pensão alimentícia é aquela declaração em que todas essas despesas dedutíveis, como eu citei agora, elas vão reduzir da base de cálculo da declaração, né? E vai, então, o imposto será calculado nesta nova base, deduzindo todas essas despesas. Então, a grande diferença é essa. A simplificada dá um desconto de 20%, limitado aos 16.754. Já a declaração completa é aquela que o contribuinte vai apresentar despesas dedutíveis com dependentes, pensão alimentícia, educação, plano de saúde, dentista, todas as despesas dedutíveis do imposto de renda. Então, esta é a grande diferença entre as duas declarações, que nós chamamos DDA, Declaração de Ajuste Anual, não é? Até para a gente chama de declaração de imposto de renda, mas por que declaração de ajuste? Porque exatamente acontece este ajuste agora. Ou ajuste na base com os 20% de desconto, ou um ajuste na base com todas essas despesas, ou ajuste para maior na base, quando soma-se duas rendas, né, que ao longo do ano estavam separadas e sofreram as retenções separadas. Bom, vou intercalar uma pergunta da Gladys, a nossa jornalista Gladys, e ela faz uma pergunta, infelizmente, que nós estamos recebendo com mais frequência, né? Infelizmente, estamos passando um momento difícil de Covid, né? Estamos perdendo muitos amigos e familiares. A gente abre as nossas redes sociais e está bem triste porque muitas pessoas estão partindo. E ela pergunta, e é uma pergunta que, inclusive, um amigo meu me fez essa semana, né? Ele perdeu o pai dele semana passada. A Gladys pergunta, qual orientação que, infelizmente, precisa ser dada aos familiares dos contribuintes que morreram nesta pandemia? É um momento difícil, mas que a gente tem que manter aí, infelizmente, todas essas obrigações, elas não estão dispensadas. Então, se há uma abertura de inventário, em primeiro lugar, temos que entender o seguinte, se aconteceu no ano de 2020, e se houve um inventário, é uma declaração final de espólio. Se aconteceu em 2020 e há um inventário aberto que vai continuar sendo arrolados os bens, os direitos, tal, enfim, ainda não houve o fim da declaração do inventário, neste caso, a declaração que tem que ser entregue em relação a 2020, que é esta 21 base 2020, é uma declaração de ajuste anual, normal, não é a declaração final de espólio, é uma declaração de ajuste anual, que deve ser informado o CPF, nome dos dados do inventariante, né? Então, somente a declaração final de espólio, ela somente é entregue quando há o final do processo de inventário, né? Então, havendo inventário agora em 2021, aí sim faz a declaração final de espólio. Então, esta que é a diferença. Enquanto não houver o encerramento do inventário, a divisão, partilha, enfim, há a necessidade da entrega da declaração de ajuste anual normal. Inclusive, alguns bens deste inventário poderá gerar renda, como renda de aluguel. E essas rendas de aluguel, elas devem ser declaradas e, inclusive, pagos os impostos mensalmente através do livro caixa. Então, o CPF da pessoa, ela continua existindo, o CPF continua existindo e na declaração de ajuste anual. Essa aqui é a grande diferença. Bom, outra pergunta também que nos fazem muita frequência, né? Em quantas vezes eu posso pagar o imposto? Certo, não mudou, felizmente, não é? São 8 parcelas. A primeira parcela começa agora em maio, né, no dia 31 de maio, e as parcelas, são 8 parcelas, a primeira é até dia 30 de abril, né, o pagamento, né, até 8 parcelas, a primeira em 30 de abril. O valor mínimo da cota é de R$50, e se porventura no sistema calcular um valor de imposto inferior a R$10, não tem o que fazer. Importante, temos o débito em conta, que eu aconselho todos que puderem, façam
a informação do débito em conta e cuide que tenha saldo, claro, naturalmente lá na data do débito. Todos os finais de mês vai ser debitado a sua cota. A primeira não tem juros, a partir da segunda cota, o acúmulo dos juros pela Selic, no primeiro mês 1%, e assim por diante, juros Selic até a última cota. Né? Eu tenho também uma coisa que você tem muita dúvida, é quando faz a declaração lá para o dia 15, 20 de abril, a primeira pagamento não é débito em conta, né? Não, exatamente. A partir do dia 10 de abril, a informação até o momento, poderá mudar, nós esperamos, inclusive, a partir do dia 10 de abril, a primeira cota deve ser paga no banco, enfim, pelo aplicativo, somente as demais poderão ser em débito em conta. Mas também o contribuinte que preferir não fazer débito em conta, o sistema ele tem uma facilidade de gerar as cotas corrigidas em cada mês. Então, é possível acessar o sistema que fez a declaração todos os meses e gerar o seu DARF, o documento de arrecadação, e fazer o pagamento. Então, o sistema, ele mesmo já emite o DARF atualizado mensalmente. Claro, é necessário atualizar o sistema, que é muito rápido, basta estar conectado na internet. Temos a pergunta da nossa colega contadora e professora da URGS, a Márcia Bianchi, né? E acho que ela perguntou em virtude daquela novidade, daquele esclarecimento. Ela pergunta: minha mãe completou 65 anos em agosto. Como eu registro? Ela é minha dependente. Entendo que até agosto preciso registrar a aposentadoria dela como rendimento e após essa data como isento. É isso? Márcia, o informe que tu vais obter, se for previdência ou outra forma, previdência social, né, do INSS, ele já terá separado este valor, o que for isento e o que é tributável. Então, utilize o informe de rendimentos, que é possível gerar, né, no INSS, lá é possível gerar este informe de rendimento, e aí não vai ter dúvida nenhuma, porque ele já vem claramente definido o que é rendimento tributável e o que é rendimento isento acima de 65 anos. Então, o próprio informe já vai informar. Sim. Uma pergunta também que o pessoal, quando o pessoal tem dinheiro para restituir, tem dinheiro para receber da Receita, ele já faz uma pergunta para nós: quando é que eu vou receber a minha parcela, a minha restituição do meu imposto? Felizmente, são diferente do pagamento, que é em até 8 cotas, a restituição é em 5 cotas, e aí sim começa no dia 31 de maio, não é? E assim por diante, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, espera-se que até setembro, todos os contribuintes que não tenham nenhum problema de malha fina já tenham recebido as suas restituições. É importante, informe corretamente a conta bancária. Se houver algum encerramento de conta, que já aconteceu com clientes nossos, foi lá, encerrou a conta, mas era lá naquela conta que restituía o seu imposto de renda. E aí? Vai lá para o Banco do Brasil, tem que fazer um processo para depois transferir para a sua conta. Então, tome cuidado de informar direitinho a conta, não encerrar antes de receber a sua restituição. Né? Então, também, assim como o juro que tem no pagamento das cotas, também terá uma atualização pela Selic dos valores recebidos na sua cota. Mas o detalhe não é, muitas vezes não, o contribuinte pagou ao longo de todo o ano de 2020, entregou agora em abril, vai restituir lá em setembro, mas a atualização não é desde lá 2020, a atualização é a partir agora de maio, junho, julho, agosto, setembro. Então aí já tem mais um item aí que, né, é questionável. O certo seria atualizar desde o momento que a pessoa sofreu a retenção na fonte, que já está nos cofres do governo, né? Ou pelo menos desde janeiro, mas isso não acontece. Uma pergunta aqui do nosso colega de confraria, o Escalona, está perguntando assim: as despesas com educação dos filhos dependentes pode ser deduzido? Pode, na declaração completa, é dedutível, mas, infelizmente, é pouco mais de R$ 3.500 por dependente ou do próprio contribuinte. Então, hoje a gente sabe que as mensalidades escolares numa escola particular, certamente acima de R$ 1.000, então 12 parcelas daria 12, mas faz anos, assim como a tabela do imposto de renda, que não há nenhuma atualização desse valor. Sim, é dedutível,
desde a pré-escola até a pós-graduação em instituições aí de ensino superior aí, regulares. Infelizmente, escolas de línguas, escola pré-vestibular, esses cursos não são passíveis de dedução, somente desde a pré-escola até a pós-graduação. Uma pergunta também que às vezes o pessoal acaba, né, quem faz a sua declaração em casa, né, acaba passando assim meio batido, né? Mas quais são os cuidados que se deve ter no preenchimento dos dados cadastrais na declaração do imposto de renda? Pois é, parece bobagem a gente falar, tá, mas dados cadastrais está ali, é só preencher, mas não é bobagem. Tem algumas informações aí que são muito importantes. Por exemplo, se uma das pessoas constantes na declaração é portador de moléstia ou doença grave, não somente o titular, o contribuinte, mas também os seus dependentes, porque isto vai ter um reflexo já na restituição e também em alguns casos em que despesas com educação junto a entidades especializadas no atendimento a pessoas portadoras de necessidades especiais, estas são consideradas despesas com saúde, sem limite de dedução. Neste caso, há uma necessidade de indicar que nesta declaração tem uma pessoa portadora de doença ou moléstia grave. Então, ter bastante cuidado neste item. O CPF do cônjuge, muito importante. Muitas vezes a pessoa, não vou declarar meu cônjuge, enfim, não quero. Mas é importante porque quando há um cônjuge na declaração, as suas declarações elas são analisadas em conjunto. Renda e variação patrimonial. Pode acontecer, por exemplo, juntos um dos cônjuges ter uma renda hipotética de 50, adquiriu um bem de 100, esta pessoa, ela teve uma variação patrimonial inconsistente com a renda. Ela poderá ser chamada para prestar contas. Mas, se ela informa o CPF do cônjuge, e este cônjuge teve mais 100 de renda, a soma dos dois dá 150. Adquiriram um bem de 100, está tranquilo, essa pessoa não vai cair em malha. Mudança de endereço. Muito importante marcar quando houver mudança de endereço. Porque aquelas pessoas que não têm o seu domicílio tributário, a caixa postal lá do ECAC, elas receberão nas suas residências uma comunicação, se houver, da Receita Federal. E se estiver com um endereço errado e for algo que tenha prazo para a pessoa fazer a sua defesa, essa pessoa poderá perder, então, não ser notificada e perder os prazos. Então, muito importante marcar aí, então, se houve mudança de endereço. Profissionais liberais, importante informar também o NIT, não é? E o número do registro no conselho, isso é uma obrigatoriedade para alguns profissionais liberais que a gente vai falar um pouquinho adiante, acredito. Bom, tem que o Dr. Marcelo Jesus, nosso parceiro, cliente, né, está perguntando assim: comprei e vendi ações na Bolsa no ano de 2020 e não declarei nada ainda. Qual a melhor forma de regularizar? A melhor forma é montar a sua planilha, verificar se houve vendas acima de R$20.000, apurar o ganho neste mês, informar que nós temos uma ficha na própria declaração de ajuste anual, informar este valor, e o ideal é recolher o DARF retroativo àquele mês em que houve o ganho, que houve a movimentação de vendas acima de R$20.000. Então, houve a movimentação acima de R$20.000, deve apurar o DARF e recolher, mesmo agora. O meu aconselhamento é antes da entrega da declaração. Se fizer a entrega da declaração e informar este ganho, possivelmente a pessoa poderá cair em malha e ter que apresentar esses DARFs e recolher depois. Então, o que eu aconselho é: faça a sua apuração mensal dos ganhos e faça o cálculo do DARF e informe na declaração já este pagamento. Essa é a minha sugestão. A outra pergunta também, que é muito recorrente, assim, é: quais os cuidados que a pessoa deve ter em relação aos dependentes na declaração de imposto de renda?
Importante, sim. Importante saber que o dependente, ele deve ter a sua relação de dependência natural, né? O sistema, ele favorece isso, porque o sistema, ele abre uma tela em que quase que diz, este filho, ele é um irmão, mas ele tem a guarda judicial, então cuidar, em primeiro lugar, essa relação de dependência. Outra coisa importante é saber que, uma vez que ele conste na declaração do contribuinte como dependente, tudo que é dele, tudo que diz respeito a ele, renda, bens e direitos, dívidas, doações, pagamentos, tudo que diz respeito a este dependente deve ser informado na declaração. Muitas vezes, tem um filho, o filho tem uma renda, mas a renda não atinge o limite de tributação. E o contribuinte entende que não precisa informar. Mas não, precisa. Tanto precisa, quanto esta renda vai ser somada à sua. Assim como as deduções de dependente, educação, que a gente falou, despesas com saúde, tudo isso vai ser possível deduzir na declaração do contribuinte, a renda deste dependente também tem que ser informada. E aí, este ano, por exemplo, nós tivemos aqui no escritório uma pessoa que trouxe essa declaração, preparamos, informamos os dados do seu dependente e transmitimos. DARF do auxílio emergencial a ser devolvido do dependente. Então, o dependente recebeu o auxílio emergencial e, porque somou as rendas dele com a renda do titular, tem o DARF para fazer a devolução do auxílio. Identificamos a declaração, excluímos esse dependente, não é? O dependente vai fazer a sua declaração à parte, retificamos, fizemos a entrega e aí não teve essa devolução, mas ele não pode vir como dependente. Né? Eu vou ter uma pergunta aqui do Rafael, né? Ele comentou que ele sofreu um acidente de trânsito na Argentina. Espero que esteja bem recuperado já. Ele falou assim, meu carro teve perda total e a seguradora do motorista argentino me indenizou. Recebi um depósito em dólar na minha conta bancária. Como devo declarar esse recebimento de capital estrangeiro na minha conta? Na verdade, houve uma conversão, provavelmente, Rafael Caum, seria? Oi? Foi o Rafael Caum que fez a pergunta? Isso. Meu amigo Rafael Caum, de longa data, mais de 30 anos aí, Rafael, lamento aí o acontecido, este valor foi recebido a título indenizatório, eu acredito. Não é? É necessário dar uma analisadinha um pouquinho melhor no teu caso. Certamente não entrou em dólar na sua conta, houve uma conversão, porque esses ingressos em moeda estrangeira têm que passar pelo Banco Central, e aí tem lá uma conversão pelo câmbio e entrou em reais na sua conta. Este valor recebido, ao meu ver, e aí temos que ver se foi a título de seguro, ela é uma indenização, é um rendimento isento, como se fosse recebimento de um seguro aqui no Brasil. É um rendimento isento, mas deve ser informado. Só que seria bom dar uma analisadinha com mais calma no seu caso, se houve necessidade de cobrança judicial ou entrou diretamente na conta, foi um acordo, e se foi reembolsado por uma seguradora. Então, no princípio, é um rendimento isento e deve ser declarado. Tá? Uma outra dúvida perguntas que surgem, né? E a gente vê muito problema, assim, quais são os cuidados em relação aos alimentandos? E quem são os alimentandos? Importante. O alimentando é aquele que o contribuinte tem por decisão judicial, acordo judicial, ou mesmo através de um acordo via escritura pública, definido um valor a título de pensão alimentícia para alguém. Né? Pode ser esposa, pode ser uma avó, pode ser um tio, uma pessoa em que há essa definição, essa decisão de pensão alimentícia. É muito comum as pessoas auxiliarem, por exemplo, um tio, os pais, enfim, algum familiar mais próximo,
com o alcance de um valor, por exemplo, mensal, R$1.000 alcança para ajudar aquela pessoa que tem as suas necessidades. Este tipo de auxílio, ele é considerado uma doação, inclusive uma doação em dinheiro, que teria lá a incidência do ITCD, que é o Imposto Estadual. Somente pode ser dedutível a título de pensão alimentícia, e aí o limite é o valor definido neste acordo de decisão judicial ou mesmo nessa escritura pública, este será o limite, mas é necessário haver este procedimento antes, sobre aí o risco, não é, de cair em uma malha fina, ou mesmo ter que apresentar esta comprovação para a Receita Federal. Há uma pergunta da Edna, e até acho que já respondeu em parte, né? Ela pergunta assim: prezado Ivanir Aguiar, gostaria de saber a postura legal e ética que observa quando o profissional contábil quanto à omissão do cliente referente ao recebimento do auxílio emergencial, que, por ser indevido, gera DARF e o mesmo solicita retificação. Edna, eu entendo. Bom, em primeiro lugar, é um retrabalho nosso, não é um retrabalho da pessoa que estiver fazendo. Se for um profissional contábil, eu acho justo a cobrança por uma retificação da declaração, visto ter havido aí uma omissão por parte do contribuinte do cliente, né? Mas, por mais que a pessoa omita, hoje o cruzamento de dados da Receita Federal com todas essas fontes pagadoras, ele é um cruzamento automático e muito grande. Então, não adianta o contribuinte não declarar, a Receita sabe, e na hora de fazer a transmissão, ela já devolve com o DARF para devolver. Meu entendimento, se é uma omissão por parte do contribuinte, é de se cobrar, no caso, sendo uma contadora, e uma retificação, que é um trabalho mais que o contador vai ter que fazer. Uma pergunta também, Vanessa, que surge muito no escritório, é em relação aos rendimentos de pessoa jurídica, né? Quais os cuidados devem ser tomados? Bom, a primeira coisa, o primeiro cuidado, assim, é ter sempre o informe oficial. Acontece algumas vezes as pessoas, olha, o valor assim informado é este, olha, vai cair malha. Porque um centavo lá, um centavo é exagero, mas valores diferentes a pessoa poderá cair em malha fina. Então, sempre pegar o informe de rendimentos oficial, o empregador ele tem a obrigação, é uma obrigação, sujeito inclusive a denúncia na Receita Federal, se não entregar o informe de rendimentos, não é? Normalmente a DIF é entregue até o dia 28 de fevereiro de cada ano, né? E em seguida é enviado então para os empregados e empregadores também, onde tem prolabores, tem lucros, tudo isso vem de uma fonte oficial. Cuidar os rendimentos dependentes, como a gente viu, é o principal motivo, a omissão de rendimentos. Então, cuidar também os rendimentos dos dependentes, não é? Ter certeza que esse dependente não teve renda, ou se teve, informar. É o primeiro e mais importante aí, dica, não é usar a informação oficial, né? Uma pergunta aqui, um esclarecimento, acho que bem lembrado aqui do presidente Célio do SESCOM, presidente do SESCOM, pediu para te falar um pouquinho da opção de destinar parte do imposto para o fundo da criança e adolescente e do idoso. Certamente. Qual é o percentual, como fazer isso, por que fazer, qual a vantagem, né? Certamente, João. Eu não perderia esta oportunidade de falar sobre a doação direta, não é? Que tem incentivo legal aqui na declaração de imposto de renda. Então, felizmente, desde o ano passado, é possível destinar até 6% do imposto devido na declaração de renda agora para o fundo do idoso e da criança e adolescente, 3% para cada um deles. O sistema traz a ficha e nela é possível ali já indica exatamente o percentual que pode ser doado. Um detalhe bem importante aqui, alguns detalhes. Primeiro, é a declaração completa que permite essa dedução incentivada, não é? Então,
quem faz a simplificada, infelizmente, Sérgio, e aí eu acho que tem que ser uma luta nossa, tá? Quem faz a simplificada também tem o direito de fazer esta destinação, tá? Mas, então, fez pela completa, e mesmo quem tenha recebido no ano de 2020 valores maiores do que o devido e agora receberá a restituição de parte deste valor, esta pessoa pagou o imposto de renda. Digamos que eu tive retido 10 mil na fonte. Fiz a minha declaração de ajuste e vou receber de volta 5 mil. Ou seja, eu paguei 5 mil. Esta diferença é paga. Sobre esta diferença, eu posso calcular 6%. Eu posso pagar até R$300. Gero 2 DARFs, pago junto agora até o dia 30 de abril. Esses 2 DARFs, no caso 300, 150 para cada um. Esses 300 eu pago e eu restituo de volta junto daqueles outros 5 que eu tenho direito. Então, sem falar quem tem imposto a pagar, não é? Quem tem imposto a pagar pode destinar uma parte do imposto, até 6%, para o fundo municipal, porque agora, na declaração direta, pode escolher o município a que doar. Então, a vantagem, aí nós temos uma campanha, não é, do SESCOM, CRC, dos valores que ficam, do Estado do Rio Grande do Sul, estimulando que realmente o contribuinte doe para o seu município. Informe na declaração o seu município. A declaração incentivada que aconteceu e acontece ao longo do ano, esta é diferente, esta acontece ao longo do ano, pode ser até 6% para aquelas instituições inscritas nos fundos municipal, estadual, fundo de cultura, educação, desporto, do idoso, todas aquelas instituições que as prefeituras, o Estado, o governo federal estimulam, lá é até 6% e mais 2% para o PRONAM e o esqueci o nome, doenças oncológicas, e que pode ter mais de 2%, então pode chegar a 8%. A diferença é que acontece ao longo do ano, e agora na declaração pode definir o município e não mais a instituição, mas fica no seu município. Espero que quem tem imposto a pagar aqui pela completa, e se quiser me ajuda aí para calcular o valor aí para doação, faça, porque fica aqui no nosso estado e infelizmente fica menos de 5% da possibilidade que pode ser arrecadado aqui para o nosso estado, vai para os cofres da União. Então, vamos fazer esse esforço aí, inclusive nós aqui, falar para os nossos amigos, né, que se faz pela completa, tem imposto a pagar ou vai restituir menos do que ficou retido, faça a doação. É importante que as pessoas perguntam, né, tá, mas o dinheiro vai para a prefeitura, daí no caso, não. A prefeitura, daí ela pega os projetos, né, que tem das entidades naquele município e destina esse dinheiro que recebeu, que veio através da Receita Federal para aqueles projetos. Então, é uma forma de o dinheiro ficar no nosso município, ou no nosso estado, né, diretamente. Então, é uma campanha que... Mas a cada ano, infelizmente, tem crescido o número de pessoas que vêm doando, né? Então, a cada ano a gente tem conscientizado, já tem pessoas que já sabem, já nos pedem, a gente não precisa nem lembrar mais que pode ter essa possibilidade de fazer a doação. Uma outra questão é que tem muita gente que, às vezes, não muita gente, mas surgem pessoas, e como a gente atende algumas empresas do exterior, né, pessoas que moram no exterior, demandam muito, né, como fica a questão do rendimento da pessoa física no exterior, né, que dicas tu pode dar, assim, para as pessoas que, eventualmente, tem gente que, às vezes, é uma pessoa que é separada, mas o companheira mora no exterior e faz uma transferência todo ano, ou a pessoa, eventualmente, tem um rendimento lá de algum aluguel de algum imóvel, ou rendimento de algum royalty, de alguma coisa, né? Como é que dicas você pode dar para quem trabalhou ou trabalha um ano fora do Brasil, né? Como é que dicas você pode dar? Realmente, rendimentos de pessoa física e rendimentos recebidos do exterior. Rendimento do exterior, eles devem ser apurados mensalmente, recolhidos através lá do
do Carnê-Leão, não é? E declarados agora na declaração de imposto de renda como rendimentos recebidos do exterior. Assim como os rendimentos de pessoa física, rendimento de aluguel, rendimento de trabalho autônomo, usar o programa Carnê-Leão e, através lá do livro Caixa, também fazer a apuração, principalmente aí de profissionais liberais também, não é? Não só quem tem rendas do exterior, mas também os profissionais liberais hoje, como médicos, dentistas, fonoaudiólogos, entre outros, eles têm uma obrigatoriedade de informar também lá quem a fonte pagadora e quem recebeu o seu serviço. É importante fazer o recolhimento do DARF mensal, então, assim como as pessoas físicas que recebem rendimentos de trabalhos autônomos, e aí o profissional liberal, João e demais colegas aqui, muito importante, vou dar uma dica aqui, uma dica que vale ouro. Profissional liberal que presta serviço para pessoa jurídica também pode usar o seu livro caixa. Então, isso é bem importante, porque muitas vezes o profissional liberal, exemplo, o médico que trabalha para a Unimed, pode usar o livro caixa? Pode usar o livro caixa. Então, o livro caixa ele pode e deve ser utilizado. E ele é bem importante. Já a pessoa que recebe alguma renda do exterior ou por serviços, enfim, ela deve fazer aí o recolhimento do DARF e pagar mensalmente, e depois na declaração levar lá e preencher todos os DARFs efetivamente pagos, né? O pagamento deve ser feito no mês seguinte. E cuidado, porque quem deixar de pagar o DARF devido naquele mês, agora vai declarar na declaração de renda e o seu imposto será recolhido, normalmente. Porém, ela vai permanecer com uma pendência que a Receita pode chamar para pagar a multa, porque deveria ter pago lá em fevereiro, março, abril, maio, até este ano. Então, essa pessoa está com, no mínimo, 20% aí do valor do imposto devido como multas em atraso e poderá ser chamada. Então, é importante recolher no Carnê-Leão lá mensalmente, tá, João? Então, essa é a minha dica. E usa o Carnê-Leão. Esse Carnê-Leão, ele gerará um arquivo exportado e é entregue agora junto com a declaração de ajuste anual. Então, a declaração de ajuste anual é aquela que vai declarar a declaração de ganho de capital, a declaração lá do Carnê-Leão do profissional liberal também. Não é entregue lá naquele mês, mas é entregue agora. A Edna faz uma pergunta, e acho que também até podemos abrir um pouco mais, ela falou assim, sobre esclarecer sobre a doação com usufruto para a declaração, né? Mas sobre doações também, respondendo a ela, mas também sobre essa questão das doações, né? Muita gente, doação paga imposto ou não paga imposto? Vou doar para o meu filho, vou doar para o meu sobrinho, paga imposto ou não paga imposto? Assim, doações, quem cobra tributo sobre doações é o Estado. É o Estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, é o Estado que cobra este tributo sobre doações. Então, não terá imposto de renda sobre esta doação recebida, mas terá o ITCD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doações, e este ITCD, sempre que aconteça uma doação, é aconselhável que seja feito num cartório, um cartório de imóvel, enfim, e já é gerado, naquele momento, a guia do ITCD, a pessoa paga e já fica tudo certo. Se a pessoa entregar na sua declaração apenas a informação de que recebeu ali uma doação, enfim, ela poderá ser chamada, não é, pela Receita Estadual para prestar contas e pagar o ITCD. Então, tem que ter bastante cuidado. Ele está isento do imposto de renda da pessoa jurídica, aqui, administrado pela Receita Federal, mas não pelo ITCD lá da Receita Estadual. Então, tem que ter bastante cuidado. Como existe um convênio, né, entre a Receita Estadual, a Receita Municipal, a Receita Federal, então, geralmente, vem depois dessa conta, né? A pessoa passou lá, fica, me esqueceram, né? Passa uns meses e tal, e aparece lá o DARFzinho do ITCD para pagar, porque a pessoa declarou na Receita, né? Então já faria essa declaração. Então, já chega o DARF depois. Nós já tivemos algumas vezes aqui nossos clientes com a necessidade de apresentação da guia de arrecadação do ITCD. Sem problema, o nosso cliente nos consultou, calculamos corretamente, o site do Estado
do Rio Grande do Sul calcula tudo direitinho, para isso eles são ótimos, gera guia na hora, não tem burocracia nenhuma, é só colocar os dados doador, recebedor, data, valor, sai o DARF com uma facilidade, não precisa nem baixar programa nenhum. É só apertar ali, já sai o DARF para te pagar, a guia de arrecadação. Então, o nosso cliente tinha todas as guias bonitinhas, apresentou lá no fisco estadual, porque ele declarou para a Receita Federal comunicou o fisco estadual, e esse chamou ele, mandou uma cartinha, né? Ó, traz os comprovantes. Ele levou, estava tudo certo. O Marcelo Jesus está lembrando aqui que provavelmente aquele torcedor colorado que fez a doação de R$1 milhão lá para o Rodinei jogar, né? Teve que pagar uns 80 mil lá, 8% provavelmente de ITCD. Então foi 1.080.000, coitado. Infelizmente não deu muito certo, né? Mas valeu a intenção. Uma outra questão que acontece muito é dúvidas sobre rendimentos isentos. Sim. As pessoas confundem algumas vezes, porque nas obrigações de declarar, está lá rendimentos isentos, né? Rendimentos de tributação exclusiva, enfim, acima de R$40 mil. O fato de declarar não a torna obrigado a pagar. Então, rendimentos recebidos como doações, que a gente acabou de falar, tem que ser declarado, né? Tanto pelo doador quanto pelo recebedor da doação, né? Então, tem que ter as duas pernas. Se alguém doou, o outro recebeu, tem que ter o casamento aí das duas partes. Aí entra aí bolsas de estudos que são isentos, FGTS, rendimento de caderneta de poupança. Às vezes a pessoa pensa, eu tenho 40 mil na poupança, tem que declarar. Não, não é ter 40 mil. Ter um rendimento acima de 40 mil, que é uma coisa diferente, não? Também os ganhos de capital, que é um rendimento isento, então importar o GCAP, se foi isento, né? Lá no programa Ganho de Capital, chamado GCAP, que é disponibilizado pela Receita, é possível fazer a apuração do ganho. E lá informa, então, o valor do bem e tal, responde o questionário, poderá estar isenta esta venda. Mas este arquivo da apuração tem que ser exportado e importado aqui para esta declaração. Então, bastante cuidado que o ganho de capital, a declaração também é enviada para a Receita através da declaração de ajuste anual. Bem importante. E cuidado, né, com essas doações aí realizadas de pai para filho, que infelizmente tem tributação, sim. Varia aí no estado do Rio Grande do Sul de 3% a 6% aí do valor doado, se for em espécie, né? Então tem que ter bastante cuidado. Temos uma pergunta aqui do Val, isso é do Valdir, ou outro Val, né, mas não me lembro. Seria o Valdir, nosso amigo. Qualquer aquisição de ações deverá constar na declaração de imposto de renda, com ou sem ganhos? Sim, tem que diferenciar o bem, que deve, o direito, né, ações, do ganho, né? Então, tem que apurar o ganho lá, quem tem mensalmente, né? Se teve um movimento acima de R$20 mil, deve apurar o ganho e pagar o DARF. No caso, a ação, ela deve ser declarada como no seu código adequado ali, a sua informação daquela ação, sim. A ação deve ser informada lá em bens e direitos, que é diferente lá do quadro de apuração lá da renda variável. Então, deve ser informado, sim, ali em bens e direitos. Uma outra pergunta que não aparece o nome da pessoa, né, mas ele comenta o seguinte: minha conta CNPJ não está ativa, né? Isso fez crescer meus bens na conta física. Qual a melhor forma de corrigir o retroativo? Pode repetir, por favor. A minha conta CNPJ não está ativa. Tá, isso CNPJ baixado. Então, provavelmente ele recebeu os rendimentos da pessoa jurídica na conta pessoa física. E daí aumentou lá o saldo da conta pessoa física. Isso é um problema. Eu entendi bem, mas se o CNPJ foi baixado ao longo do ano, não tem problema. Pode informar esse CNPJ como fonte pagadora, sem problema nenhum. Eu acho que seria isso, João. A pessoa teve o seu CNPJ, por exemplo, encerrado no final do ano, mas recebeu rendimento de janeiro a novembro. Não tem problema nenhum. Está comentando que o CNPJ está ativo, é só a conta corrente, pessoa jurídica não está ativa, né? A conta corrente, pois é, aí tem um problema.
Se tiver movimentando na pessoa física valores que é da pessoa jurídica, é um problema grande, poderá ser chamado pela Receita Federal. Eu tenho um conhecido que não era nosso cliente aqui do escritório, mas ele me contou, ele caiu em malha, porque exatamente isso, ele usava a conta da física dele para receber rendimentos da pessoa jurídica. Ele foi chamado pela Receita Federal e ele foi autuado, teve que pagar multa, juros e tributado. Resta saber se entrou na sua pessoa física, mas foi declarado na pessoa jurídica. Então, tu tens que ver o que é devido por ti para a tua pessoa jurídica. Né? Então, tu pode ter recebido na tua conta e hoje tu tens que lançar como uma dívida, porque não é tua. Se está lá como uma dívida na tua declaração, tu vais até colocar valor recebido por conta de terceiros, CNPJ tal, coloca lá como dívida, porque não é teu. O ideal é abrir uma conta na pessoa jurídica e transferir esse valor para lá. E cuidar, porque se esses ingressos ele teve nota pela PJ, guarda essas notas, que poderá ser chamado para explicar lá para a Receita Federal. Mas, hoje, o que faz? Vai estar na tua conta bancária, mas tu vai ter que colocar a contrapartida como dívida, porque este valor não é teu. Até onde está vendo que tem envolvimento na conta pessoa física, então o recomendável, né, é que ele utilize a conta pessoa jurídica. Hoje a Fortis Capital ela tem uma parceria com o Banco C6, que tem uma conta digital, né, e que tem um atendimento presencial da Fortis Capital. Então a pessoa tem um gerente presencial, né, que ele pode tirar dúvidas, que essa conta não tem tarifas de manutenção, pode emitir até 100 TEDs por mês e 100 PIX sem custo algum. E não paga tarifa também de cartão de crédito. Então, realmente, tem alternativas que hoje, com custo praticamente zero em tudo. Né? Uma outra questão que a gente pode estar buscando. O que são rendimentos recebidos acumuladamente e como deve ser informado? Os rendimentos recebidos acumuladamente, quase que sempre é oriundo de algum processo de cobrança, de algum valor judicial em atraso, e a pessoa recebe de uma única vez valores que são referentes a diversos períodos, diversos meses. Então, na declaração de imposto de renda, tem a possibilidade de fazer o preenchimento da ficha rendimento recebido acumuladamente, informando lá o valor recebido, fonte pagadora, normal, né, todos os valores, e o número de meses a que se refere aquele valor recebido acumuladamente. Também a possibilidade de duas opções, que é na declaração de ajuste, ou seja, soma a renda e mais as demais informações à declaração de ajuste, e há também a questão da tributação exclusiva, onde eu vou informar, e aquela apuração será exclusiva e definitiva. Então, preencha lá os dados na ficha RRA, rendimento recebido acumuladamente, coloque todos os dados direitinho, o número de meses, e possivelmente ainda vai ter imposto a restituir. Mas cuida bastante ali, porque depois de entrega a gente não consegue mudar esta opção. Já tivemos um problema, o cliente disse, mas vou mandar, mandou e depois não conseguimos retificar mais a opção. Então escolha ali certinho, simula, já vai ter o resultado da declaração. Em relação aos pagamentos efetuados, quais cuidados deve tomar? Nossa, este é o item assim que tem mais recomendações. Eu venho falando desde o início aqui, né? Então, assim, bastante cuidado, tá? Primeiro, o que são essas despesas dedutíveis? Educação, saúde, gasto com pensão alimentícia. E no caso, na declaração, o modelo completo é que é possível a dedução. Só que, pela declaração simplificada, eu também devo informar esses pagamentos. Inclusive, há uma previsão legal de cobrança de 20% sobre o valor omitido na declaração. Então, algumas pessoas têm lá uma dificuldade de variação patrimonial em relação à renda. Não vou declarar esse pagamento aqui. Saiba que corre o risco de pagar 20%
sobre o valor não declarado ali de algum pagamento, educação, saúde, tudo aquilo que a gente sabe. Uma dica importante, assim, tenha em mãos o documento oficial. Ah, eu acho que foi 1.000, bota 1.000 ali, vai cair em malha. Daí, quando tiver que apresentar o informe o comprovante daquele pagamento, poderá ter dificuldade. Também, assim, pagamentos via transferência bancária é importante, por cheque, porque tudo isso serve de prova de que efetivamente realizou aquele pagamento. É bem importante, até ajuda nós, contadores, ao pegar o recibo lá do dentista, do médico, enfim, eles botam um carimbinho lá com o CRM meio apagado, o CPF meio apagado. Vamos pedir para eles dar uma caprichadinha, porque tudo isso nós temos que informar na declaração e depois alguma inconsistência poderá cair em malha, tá? Então, é bem importante isso. Vem uma pergunta que também muitas pessoas nos questionam, né? É relativa ao portador de doenças graves, né? Se está isento de imposto de renda e se está dispensado de entrega de declaração, né? E também falar um pouquinho o que são tipos de doenças graves, né? Bom, em primeiro lugar, o portador de doença grave ele vai ser isento, então, de pensão, reforma ou aposentadoria, né? Não estará isento de rendimentos de aluguéis ou outros rendimentos recebidos que não estes. Ele não está dispensado de fazer a entrega da declaração de renda, se ele se enquadrar em qualquer uma daquelas condições, rendimentos tributários acima de 28 mil e pouco, rendimentos isentos, e aí ele entra, porque se o rendimento que ele recebeu foi isento e foi acima de 40 mil reais, ele está obrigado a fazer a entrega da declaração, por mais que tenha que informar como um rendimento isento, né? Esta condição de isenção necessita que ele realize, então, através aí de um órgão público, SUS ou outro órgão que lhe paga, o INSS, fazer, então, marca uma análise para um diagnóstico, não é? Para saber se ele efetivamente tem esta doença. Esta informação é passada, então, para a fonte pagadora, dali para frente. Então, uma série de doenças, como doenças crônicas, doenças como câncer, algumas doenças visuais. Então, tem uma série, tem um rol de doenças que são listadas que define aí a pessoa como portadora de doença grave, né? Doença alienação mental, uma série de doenças. Importante a pessoa saber que, infelizmente, né, a pessoa, ninguém quer ter esse benefício, imagino eu, né? Mas se tem essa doença, não é simplesmente não pagar imposto ou lançar como rendimento não tributável. Ela tem que fazer um processo, geralmente no INSS, para poder se credenciar a ter essa isenção. Exatamente. Liga do 135, o pré-fone, é possível agendar. Hoje, inclusive, enviar laudos e diagnósticos que facilitam, ele somente vai comparecer, então, ao posto da Previdência se for chamado, né? Uma pergunta do Val aqui. Quantas vezes pode retificar a declaração anual? Não tem limite. Não tem limite. Inclusive, depois de processada a declaração, porque a gente, às vezes, eu só posso retificar se eu cair em malha. Não, posso retificar a qualquer momento. Eu descobri lá um pagamento, vou lá, retifico, vou ter aumento do valor restituído. Sabendo sempre que quando eu quando eu retifico, se eu tenho valor a restituir, eu vou para o final da fila, né? Então, meu conselho é entregue quando já tiver a informação correta, não é? Esta retificação até ali a data de 30 de abril, uma vai sobrepondo a outra. Após 30 de abril, essas declarações elas ficam ali arquivadas, então tem que ter cuidado aí, porque depois pode querer explicar o porquê essas mudanças. Mas não tem nenhuma multa pela retificação e também não tem um limite de retificação. Eu já tive aqui umas 4 retificações de um cliente. Infelizmente, foi necessário, porque trouxe informações, depois outro, então foi necessário. Exclui informação, exclui dependente.
Outra pergunta que também o pessoal se faz é relativa a recebimento de aluguel de imóvel, né? Qual campo que se lança esse rendimento de aluguel? Certo. Bom, o rendimento de aluguéis tem algumas variações. Se eu alugo diretamente para uma pessoa física, então eu farei a apuração do meu DARF e recolherei no último dia do mês seguinte. Se eu fizer a alocação para uma pessoa jurídica, esta pessoa jurídica terá a obrigação de fazer a retenção do imposto e ela fará, então, o recolhimento do governo e no final do ano, então, vai me dar um informe de rendimentos de aluguéis que me pagou. E aí eu vou utilizar na minha declaração de renda. Se eu mesmo fizer esta apuração, eu vou fazer, então, a minha informação lá na ficha de rendimentos recebidos de pessoa física. Se eu utilizo de uma administradora e eu recebo de pessoa física, também eu tenho que fazer o cálculo do meu DARF. Se eu recebo de uma pessoa jurídica, esta vai me dar um informe de rendimento. Só que a diferença é que quando eu uso uma administradora, eu poderei deduzir aí o valor da taxa de administração, não é? Informo o pagamento da administradora e deduzo, então, a taxa ali que seja 10% e faço o informe lá na minha declaração na parte de rendimentos recebidos lá de pessoas físicas. Também uma questão também, para falar um pouquinho, quais os cuidados, né, das pessoas que estão aposentadas devem ter na sua declaração? Tudo bem. Os aposentados, eles têm uma isenção, né? Eu sou aposentado, sou isento. Não, calma. Quem é isento total ali de aposentadoria é quem é portador de uma doença moléstia grave. O aposentado, ele tem um valor isento, que é 13 vezes 1.903,98, que dá 24.751,74. Acontece que, bem comum, a pessoa é aposentada pelo INSS e também recebe uma pensão aí do IP, por exemplo, né? E ainda tem mais uma renda porque ela continua trabalhando. Isoladamente, essas pensões, aposentadoria ou até mesmo rendimento salarial, pode nem pagar nenhum imposto, dependendo da faixa que vai se enquadrar. Só que agora ele terá direito a uma vez 24.751,74. O que ultrapassar esse valor vai lá como rendimento tributável. Até o ano passado era necessário que o contribuinte fosse ali, diminuísse o que passou e lançasse como tributável. A partir deste ano é possível, então, que o aposentado que tem mais de uma fonte de renda ou rendimentos isentos acima deste valor aqui, preencha na ficha de rendimento isento por ter mais de 65 anos. Que o próprio sistema, bonzinho também, né, leva lá para o rendimento tributável automaticamente. Facilitou, né? E aí, nesse caso, vai somar provavelmente mais de uma renda e pode ter um imposto a pagar ainda. Uma outra pergunta, assim, em que circunstâncias, né, a abertura do MEI, do microempreendedor individual, né, pode apresentar como uma alternativa de redução tributária? Sim, neste momento que a gente está vivendo aí, a gente tem visto muitas pessoas abrindo MEI, por uma questão de desemprego, até como uma alternativa das próprias empresas viabilizarem seus negócios, estão contratando mais MEI. Porque o MEI ele não vai ter um encargo que o empregado tem. E o MEI, ele, via de regra, quem fatura até 6.750 por mês ou 81 mil no ano, ele paga ali os seus 50 e poucos reais, 60 reais por mês e só. E ele terá direito, então, a uma aposentadoria ali de um salário mínimo e pagará o ISS e o ICM, dependendo da atividade. O MEI ele tem uma dispensa de ter contabilidade regular, né, que o contador apura balanço, o resultado, apura lucro, porém, né, se ele não tem contabilidade e ele é da área de serviços, ele vai ter 32% da sua renda isenta. Então, ele pode informar rendimento lá do MEI até 32% da sua renda. E o que ultrapassar este valor é considerado um rendimento tributável. Já quem é um MEI da área de comércio e indústria tem 8% da sua renda é um rendimento isento.
E o que ultrapassar este valor que ele recebeu é um rendimento tributável e deverá levá-la para rendimentos tributáveis. Aí nós temos uma dica bem importante, que é fazer a contabilidade regular. Ter um contador, um responsável técnico, ele vai fazer sua contabilidade, diário, razão, vai apurar o lucro, e este lucro apurado pelo MEI, ele é 100% isento. Ele vai levar como tributável apenas o prolabore que ele recebeu, ali de um salário, e o que ultrapassar esse valor, ele lança como rendimentos isentos não tributáveis, recebido lá de do Simples, né, MEI. Então, é vantajoso para o MEI, né, ter a contabilidade. Isso pode gerar uma economia grande em comparado, né, com quem ganha um salário de 6.750 e tem que pagar imposto. Uma outra pergunta, vamos para a última pergunta, já complementando com uma hora e meia já de live, mas uma pergunta assim, que agora, com a questão da pandemia, as pessoas estão mais em casa, muitas pessoas estão trabalhando em casa e muitas estão tendo um movimento, até o mercado imobiliário residencial está aquecido, porque as pessoas estão procurando imóveis maiores. Quem tem um apartamento de 1 quarto está procurando de 2, quem tem de 2 está procurando um apartamento de 3, quem mora num apartamento de 3 está procurando uma casa. Então, tem bastante... O mercado está aquecido, né? Mas, claro, quando a gente vende imóvel, tem ganho de capital, né? Então, quais as alternativas legais para fugir do ganho de capital com a venda de imóvel? Ou, pelo menos, reduzir a tributação? Essa é uma pergunta que eu gosto de responder, porque aí temos algumas luzes, né, que, infelizmente, aí nós temos. Primeira coisa, a primeira dica que eu dou é baixe o programa GCAP, Ganho de Capital. Neste programa é feito, então, o cadastramento dos dados do comprador, os dados do vendedor, dados do comprador, dados do imóvel e a operação que vai acontecer. Tem uma série de perguntas que é realizada pelo próprio sistema, que dependendo da resposta pode até mesmo estar isento do pagamento do imposto. Um exemplo é a venda do único imóvel, não é, da pessoa, de valor, por um valor inferior a 440 mil reais. Vou dar um exemplo. Tem um imóvel que vale 100 mil reais na minha declaração. Eu paguei 100 mil, mas eu estou no mercado aquecido, enfim, vendendo por 400 mil reais. Este ganho de 400 menos 100 é um ganho totalmente isento de pagar imposto. Mas ser isento não significa que eu não tenha que fazer essa demonstração. Então, essa declaração, essa apuração do ganho ou da isenção, ela deve ser exportada e eu importo na minha declaração de ajuste do imposto de renda e faço a entrega para a Receita Federal. Este ganho ele vai ser informado lá em rendimentos isentos. Bem interessante, né? Também nós temos imóveis adquiridos antes de 1969, também devido à idade eles já estão isentos. Temos ganhos, descontos de imóveis adquiridos a partir de 69 até 85, que é 5% ao ano, regressivamente, quanto mais novo, menos desconto, então vai ter um desconto, o próprio sistema calcula. Temos ainda a possibilidade de suspender o recolhimento do imposto através da aplicação do resultado da venda do imóvel na aquisição de outro ou outros, olha o plural aí importante, ou outros bens residenciais no Brasil. Então, nós tivemos alguns exemplos aí de vendas de imóveis que tiveram um ganho bem elevado, mas que este valor ele foi 100% utilizado na aquisição de outros imóveis. Ou se foi adquirido usado para adquirir uma parte, somente vai tributar a parte não utilizada na aquisição de outros imóveis. Então, é bem importante utilizar lá o programa GCAP, João, e quem está aqui presente, e lá seguir exatamente aquela orientação, mas não esquecer de fazer a entrega junto com a entrega da declaração do imposto de renda.
Bom, estamos chegando ao fim da nossa live hoje, que temos bastante dúvidas sobre o imposto de renda, né? Respondemos todas as perguntas que foram feitas pelo chat, mais algumas que nós preparamos, né, para essa apresentação. Queria agradecer a presença de todos, né? Foi muito bom tê-los aqui novamente, né? A gente tem tido aí voltando agora em março, praticamente um webinar por mês, né? De assuntos diferentes que a gente vai estar fazendo, não só de contabilidade, mas também de RH, de finanças, de tributos, né? A gente vai estar trazendo agora de auditoria de condomínios, de coisas de condomínios, então a gente vai estar fazendo vários encontros aí mensais para estar trazendo mais, compartilhando conhecimento com os nossos clientes, amigos, parceiros e convidados para esses encontros. Então, nosso boa noite e agradecimento a todos pela participação. O evento também foi gravado, então a gente vai estar disponibilizando depois o link para todos os participantes. Quero agradecer a todos e um privilégio aí dizer que quem não teve suas respostas totalmente esclarecidas aqui, não é, que fique à vontade de nos contatar aqui na empresa, que nós teremos o maior prazer de responder e ajudar todo mundo. E fica a dica, não é? Vamos cuidar todas as informações para não cair em malha, porque depois que cair em malha é mais complicado, vai para o final da fila, a gente tem que, às vezes a pessoa fica nervosa. Então, observem todas as dicas aí que a gente deu. O Perguntas e Respostas da Receita Federal é bem legal, bem importante, então fica aí a dica final. Um abraço a todos, espero nos vermos aí em breve com saúde. Então, boa noite, pessoal, bom descanso, muito obrigado.